Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos para mais esse dia de nossa reflexão, de nossa meditação do Santo Evangelho. Hoje, sábado, dia 17 de outubro de 2020. A Santa Igreja nos apresenta o Evangelho que está em Lucas, no capítulo 12, no versículo de 8 a 12. Diz o Senhor: todo aquele que tiver declarado por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se há de declarar por ele diante dos anjos de Deus. Mas quem tiver negado diante dos homens, será também negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-á, mas não será perdoado a quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não vos dê preocupação como ou com o que haveis de dizer ou de defender-vos, pois o Espírito Santo vos ensinará nessa hora o que deveis dizer. Palavra da salvação. Meus irmãos, ontem nós meditávamos o Evangelho de Lucas 12, no versículo de 1 a 7, e Jesus então começava a dizer para os apóstolos, para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Mas adiante Jesus dizia: não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais tem a fazer. Mostrar-vos-ei quem deveis temer. E eu dizia que nosso Senhor nos ensinava aqui o temor filial. Dizia também ontem que Deus nos criou para uma função, para uma finalidade, para uma tarefa nessa vida: para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo e depois, na eternidade, gozar de sua presença. Deus nos criou para isso. Hoje nós entramos no Evangelho, nos versículos 8 e 9, nós já nos deparamos, nos encontramos aqui com a conclusão desse Evangelho de ontem, de sexta-feira. Sim, a conclusão desse Evangelho de sexta-feira, quando o Senhor vai dizer: todo aquele que tiver declarado por mim diante dos homens, e eu também o declararei diante dos anjos de Deus. E todo aquele que tiver me negado, e eu também o negarei diante dos anjos de Deus. É preciso então que eu e você, que somos crentes, somos católicos, somos cristãos, tenhamos sempre em nossa mente que pior que os males corporais, inclusive a morte, são os males da nossa alma, isto é, o pecado. E todos aqueles que por medo de sofrimentos temporais negam a Cristo e não são fiéis às exigências de nossa fé católica, cairão num outro mal muito pior. E esse muito pior é ser negado pelo próprio Cristo diante de Deus, diante dos anjos, no dia do juízo final. Pelo contrário, aqueles que sofrem por fidelidade a Cristo, que sofrem penas nesta vida, receberão então o prêmio eterno de ser reconhecidos por Ele e serão participantes de sua glória, participantes da sua eternidade. Esse Evangelho nos ensina isso. E continua o Senhor dizendo ainda: e todo aquele que tiver dito uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado. O pecado do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, consiste em dizer que aquelas obras que são próprias de Deus, próprias do Espírito Santo, são obras de Satanás. E os fariseus caíram neste pecado de blasfêmia. Eles não querendo aceitar Cristo, não querendo aceitar a doutrina de Jesus, não querendo ensinar os seus ensinamentos, não querendo reconhecer os seus milagres, eles diziam: é por Beelzebul que ele faz tais coisas. Então o pecado do Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, fecha o coração da pessoa ao perdão. Não é uma deficiência
da graça, não é uma deficiência de Deus, de nosso Senhor, em não poder perdoar. Mas é porque a pessoa se distancia e nega veementemente a Cristo. Nega veementemente a sua salvação, o seu convite de conversão. E se fecha em si mesmo. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos livre desse mal. Mas que pelo contrário, nós sejamos aqueles que testemunhamos Jesus Cristo diante dos homens. E que nós sejamos aqueles que, conduzidos pelo Espírito Santo, não usemos de palavras vãs, mas de palavras que são próprias do Espírito Santo, em toda causa que o Senhor nos der. Em toda situação que nós sofremos pelo nome de Cristo, tenhamos certo isso em nossos corações. Não há de nos faltar o verdadeiro advogado. Não estamos sozinhos nessa vida. Deus te ama e estará contigo até a última hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau e até amanhã.